Olá, essa videoaula vai ser direcionada a uma explicação de como funcionam as matrizes, o que elas são e como elas são aplicadas tanto na linguagem de Python e JavaScript. Além dessa videoaula, também vão ser gravados outros vídeos direcionados à resolução de exercícios em Python e JavaScript que utilizam das matrizes. Essa resolução vai ser feita usando os exercícios da própria OBI, provavelmente na segunda fase. Então, tá certo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente trabalha com matrizes é que elas são parte do mesmo conceito de uma lista. Então a gente tem aqui a própria lista padrão, que ela funciona como uma fita, um array, né? Ela é uma fita unidimensional, que ela só vai para uma direção só, vai direita aqui, que de um tamanho 4 é o nosso exemplo aqui, um tamanho especificado, e ela é acessada através de índices. Então sejam os índices 0, 1, 2, 3, 4. Então, o que define uma lista, ela é um array, uma coletânea de array, né? Uma coletânea de variáveis e informações unidimensional, partindo só para uma direção. Isso é o que define um array, certo? Quando a gente quer acessar um elemento numa lista, a gente geralmente só faz isso aqui. A gente define o índice que a gente quer. Então, quando a gente faz isso, por exemplo, a gente vai acessar o índice das casas zero. E se a gente quiser acessar os outros índices, bastaria a gente simplesmente trocar o índice aqui dentro. E quando a gente quisesse acessar a lista inteira como um todo e não um único índice, a gente utilizaria o for, que ele faria dessa forma. Esse seria o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento, depois o quarto elemento. Nessa ordem. E daí a gente executaria o que quisesse com cada elemento, né? Certo. Então agora que a gente deu uma breve relembrada sobre como funciona o array, daí a gente vai entrar na seguinte ideia do que são matrizes. Matrizes, elas são basicamente arrays bidimensionais. Então, além deles serem que nem a lista que tem uma dimensão só, que é essa largura, o comprimento dela, eles também vão ter um comprimento de altura. E eles vão passar a ser divididos em linhas, que são esse daqui, e colunas, seguindo essa direção. E daí a gente consegue trabalhar com um escopo maior de dados e até mesmo realizar uma filtragem diferente deles, baseado em o que a gente quer fazer. Por exemplo, a gente pode fazer colunas, certo? Então aqui o que a gente tem como matriz elas são arrays bidimensionais, que trabalham com linhas e colunas. No nosso projeto, por convenção geral, a gente define as linhas como I e as colunas como J. Geralmente em código, o exemplo que você for utilizar, elas são definidas assim, só por exemplificar. No nosso caso, que a gente está exemplificando aqui, a gente tem uma matriz de 4 elementos por 4 elementos, certo? Então temos aqui uma matriz de 4 elementos por 4 elementos. Daí você se pergunta, tá, como é uma matriz, ela é um array dimensional, e elas são um array, ela provavelmente tem uma forma de acessar elas bem semelhante ao próprio array. Só que como a gente faria isso, sendo que a gente tem duas dimensões agora? Isso seria bem simples de realizar. A gente simplesmente colocaria o índice primeiro da linha, que é o índice de i, e depois colocaria o índice da coluna, o índice de j. Então a gente pode vir aqui e colocar aqui assim. Quando a gente faz algo assim, a gente está acessando a linha zero, coluna, coluna zero, que no nosso exemplo é essa daqui. Deixa eu ver aqui não. Linha, coluna.
E isso é basicamente o principal diferencial entre matrizes e listas, de como elas funcionam. As matrizes também conseguem armazenar qualquer tipo de variável, independente se elas são inteiros, flutuantes, booleanos, strings. Ela também tem um tamanho flexível e você pode aumentar a altura, a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas. Só que para aumentar a quantidade de colunas é um processo mais complicado do que aumentar a quantidade de linhas. E ambas funcionam através de índices, que partem de 0 até 3. O porquê de o i ser a altura, que a gente definiu aqui, nessas as linhas, é por causa do jeito que a gente define elas. Quando a gente vai definir uma matriz, então a gente vai ter o seguinte fator. Vamos partir pro código agora para exemplificar. Aqui, ó, uma definição de matriz. A gente definiu uma matriz da mesma forma que a gente definiu um array, que é basicamente colocando colchetes. Só que agora, em vez de a gente colocar os números dentro da matriz normalmente, a gente vai colocar outras listas dentro de listas. E aí que a gente consegue ver mais visualmente também, tá dentro do código como tá. Como você pode ver, quando a gente definiu a primeira entrada, a primeira coisa que a gente definiu são a listas, que estão dispostas em uma abaixo da outra, aqui visualmente. Então você tem uma linha e outra linha. E quando a gente quer acessar um elemento desse aqui, como a gente está tendo que lidar com duas dimensões, a gente tem que nomear essas dimensões. Então cada item aqui é uma coluna. Então ó, os itens da coluna 0 são 1 e 6. Os itens da coluna 1 é 2 e 7. Os itens da coluna 3 são 3 e 8. E assim por diante. Aqui, como a gente tinha exemplificado também no código, a forma que você pode acessar uma matriz, utilizando o 0 e 1 para poder... Aqui, a linha 0 e o coluna 1. Então, quando a gente vem aqui no código, a gente pode olhar aqui. Ele vai estar sempre fazendo isso aqui, ó. Acessando a linha 0, a coluna 1. Vai estar acessando esse elemento aqui. Então, essa é a forma que a gente tem para acessar uma matriz. Tá. Então, como a gente tinha até próprio dito anteriormente no acesso de matriz, de arrays aqui, para acessar todos os elementos, trabalhar um array como um todo, a gente tem que fazer um for. Tá, calma. Tem que fazer um for para acessar. For i in lista. Quando a gente faz isso, a gente acessa cada um dos elementos individualmente aqui. Então a gente seria um, dois, três, quatro. Tá. Como que a gente faria isso então para matriz, já que elas têm duas dimensões? Aqui, ó. Para fazer isso, a gente vai fazer um for dentro de outro for. Aqui só para mais perto de poder enxergar. Para fazer esse for dentro de outro for, a gente pode fazer duas maneiras, que nem nas próprias listas. A gente pode acessar os elementos pelos índices ou acessar, entrar dentro da matriz com nossas variáveis. Então a gente tem aqui as duas formas. Primeiro, o for normalmente utilizando com índices. A gente teria que ter, para fazer isso, a gente teria que ter o tamanho da matriz, então a gente coletaria as dimensões. Na matriz que a gente pegou de exemplo, é uma matriz com duas linhas e 5 colunas cada linha. Então a gente tem m igual 2 e n igual 5. São linhas, colunas. Então a gente faria aqui, ó, for i no alcance de linha, do número de linhas, onde i vai ser 0 e 1, que são a coluna 0, a linha 0 e a linha 1. E a gente tem for j no alcance das colunas. São 5 colunas. E o j vai ser representado por 0, 1, 2, 3, 4, que são os índices dos elementos que a gente tem lá em cima das colunas. O índice 0, o índice 1, 2, 3, 4. E daí a gente simplesmente iria então acessar a matriz e printar o elemento com os índices i e j. Então ele vai primeiro vai fazer aqui
Ó, a primeira vez ele vai executar zero, daí ele vai executar todas as colunas para a linha zero, primeiramente. Então, quando a gente for olhar aqui, num exemplo mais gráfico para poder enxergar, quando a gente faz esse código, ele vai estar executando da seguinte maneira. A gente vai ter o for i em range, vamos supor, range 4, que é o que a gente tem aqui exemplificado. Ele vai primeiro passar pela linha zero, então a gente vai executar dentro dele o outro for, que é o for j em range 4 também, porque essa matriz ela tem 4 elementos. Essa aqui, no caso. Então você vai ver o seguinte: ele vai primeiro acessar a linha zero, então acessar o elemento do índice zero, o elemento do índice 1, o elemento do índice 2, o elemento do índice 3. Ele vai passar a próxima linha. Vai lá, é o elemento do índice 1. Então ele vai acessar o elemento do índice zero, o elemento do índice 1, o elemento do índice 2, o elemento do índice 3. Terminou, ele vai passar a próxima linha. Vai acessar agora a linha do índice 2. Ele vai fazer 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É assim que o for que a gente faz, lê as informações dentro delas. E é assim que a gente pode fazer alterações em massas e baseado nisso. Se a gente quisesse alterar uma única coluna, uma única linha, por exemplo, que a gente queria trabalhar, a gente poderia fazer da seguinte forma. A gente poderia fazer um for normal, um for i em range m, e então simplesmente trabalhar com matriz i. Porque aí a gente estaria acessando apenas a linha. A linha i, e a gente pode fazer o que quiser. A gente pode, por exemplo, adicionar uma coluna nova nessa linha. Com append e colocar o valor 12, por exemplo. Daí teria uma linha nova. Só que a questão é, daí ambas as linhas, né, como a gente está fazendo for, vão ser alteradas. Se você quisesse alterar apenas uma linha, a gente poderia fazer matriz 0.append 12. O único problema de fazer em uma única linha é que as matrizes teriam dimensões diferentes, e isso potencialmente poderia ter que fazer a alteração do teu código e pode fazer ele ficar mais lento, já que você tem dimensões incertas. Mas é uma forma de fazer e acaba sendo ocorrendo por causa do que a gente pode usar matrizes para armazenação de outras coisas. Tá. Se a gente quisesse fazer com que ela tivesse um tamanho variável, a gente poderia teria que fazer assim daí, a segundo elemento, para poder acertar certinho. A gente pode também fazer assim, a matriz, len matriz e aqui a gente pode fazer matriz normal. For in range len matriz, certo? Quando a gente faz isso, a gente não vai ter valores certos, então o código ele vai sempre ler o tamanho da matriz e para poder identificar qual tamanho que ele tem que executar tudo. Isso é mais lento, mas garante que vai ter menos chance de erro. Então, quando você não puder trabalhar com matrizes de tamanhos certeiros, você pode fazer isso. Outra forma de trabalhar com matrizes que não tem tamanhos certeiros, e até uma forma mais curta de código, é utilizando um for each, que é um código claramente bem mais curtinho que o outro. A gente vai fazer for para cada elemento em matriz, sendo que o elemento da matriz é uma linha aqui. Então o i vai se tornar cada linha da matriz. Então a gente vai fazer um j dentro de i. Então um j para cada elemento de cada linha da matriz. E a gente vai só simplesmente printar o j. É assim que funcionaria para poder fazer. Ele vai lá de novo nesse mesmo processo de entrar em cada um dos elementos. Vou fazer aqui, ó. Isso, 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 isso. E assim por diante. Certo. E se eu quisesse criar uma matriz com elementos já pré-determinados? Além de você poder manualmente só escrever, que nem fizemos aqui, ou criar uma matriz com, com mais elementos vazios ainda, então fazendo um igual assim, e daí assim, e assim por diante, você também pode preencher a matriz usando códigos geradores em Python. Eles são assim. Quando a gente quer. Primeiro a gente vai explicar como funciona em uma lista, para tornar mais simples de entender. Então a gente tem esse for, que vai ser executado 5 vezes. E vai ter o elemento i indo de 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Até 4, no caso. E então, para cada elemento disso aqui,
ele vai pegar i, transformar em um inteiro e adicionar como uma casa do código. Isso vai resultar em uma lista com os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Utilizando o gerador. Desculpa, 1, 2, 3, 4. Então tá. Se é assim para a lista, a matriz não é muito diferente. A gente vai fazer um for, por exemplo, criar a lista que a gente criou ali em cima. Um alcance 2, então a gente vai criar uma matriz com 2 elementos de tamanho, né, duas linhas. E, né, dentro dessas duas linhas, a gente vai executar um outro gerador, que é o gerador padrão da lista mesmo, próprio. Ele vai simplesmente criar uma lista dentro desse cada elemento que ele fizer. Que a gente chama de j, para não poder dar conflito com essa variável aqui. A gente vai fazer ele virar um inteiro. Então ele executou um gerador, que vai criar duas casas vazias, e dentro dessas casas vazias eu vou executar o outro gerador, que vai criar os elementos individuais aqui dentro. 4. E aqui de novo ele faria a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Você também poderia fazer, se quisesse gerar uma lista, um coisa vazio, só com zeros, você poderia fazer isso aqui. E daí todos os elementos da lista fariam zeros, por causa que você está dizendo que para cada vez que. Para cada elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, ele vai ser zero. É isso que está dizendo. Tá. Isso é basicamente como se faz em. Como se trabalha com listas em Python. Seria utilizando esses 4 exemplos aqui. Então a gente tem como declarar uma matriz manualmente, a gente tem como acessar um elemento de uma matriz, a gente tem como acessar uma matriz por completo, de ambas as formas, com for each normal, com for each ou sem, e um gerador para gerar uma matriz automaticamente. Esse aqui é principalmente útil quando você quer gerar matrizes muito longas, por exemplo, uma matriz de 100 elementos que você não conseguiria trabalhar na mão. Certo. Agora indo para JavaScript. O conceito é bem basicamente o mesmo, é igual. Você gera uma matriz só com let, na matriz, e define os elementos dos índices da mesma forma. Então você cria uma lista com o número de linhas que você quer. Certo? Para a gente acessar essa matriz, a gente usaria a mesma coisa. Matriz 0, matriz 1. Ou a linha 0, coluna 1. E a gente seria aquele mesmo que a gente tinha exemplo. E pro for, seria a mesma coisa que a gente teria feito para um for normalmente de uma lista. Você faz primeiro o for para acessar as linhas. Então a gente tem i. E depois executa um for para acessar as colunas. Então a gente printaria cada um. Daí vem o que diferencia entre o JavaScript e o Python. Que é o seguinte. Em JavaScript, não tem essa funcionalidade inata do for de você poder acessar elementos diretamente. Então você teria que usar uma função que é inerente de todas as listas, que é essa função forEach. Ela funciona da seguinte forma: você colocar matriz, o elemento que você quer usar, forEach e abrir parênteses. Você vai dar um nome a cada elemento quando você acessar cada elemento, né? Então é for each element, para cada elemento. Você vai dar um nome então para cada elemento i, que a gente nomeou. Execute o seguinte, né? Dentro dessas chaves vai ser o que ser executado. Você vai fazer mais um for each dentro de parênteses. A gente vai chamar cada elemento de cada linha de j, por exemplo, e executar um console.log j. Então quer dizer que a gente está para cada elemento da matriz, a gente vai chamar, que vai ser as linhas, que vai se chamar de i. Então, para cada elemento da linha, que a gente chamou de j, a gente vai printar o j. Essa é a ideia. Se a gente quisesse fazer isso para uma lista, a gente podia só simplesmente fazer, sem ter o problema de acessar uma dentro por dentro, a gente faria isso aqui. Log i. Isso aqui seria para uma lista, ao invés de uma matriz. A mesma coisa, a gente ainda pode utilizar geradores, tanto em Python quanto em Java. Eles funcionam de maneira diferente, porque a gente está utilizando a função do fill. Então, no caso, não seria um gerador exatamente, utilizando o fill. Eles vão gerar listas pré-feitas com elementos já colocados dentro. Então, para um array normal, a gente cria um array de 2 elementos, por exemplo, e todos sejam zero, a gente só vai chamar a lista,
puxar o objeto array com o tamanho de dois elementos e usar a função, o método .fill, zero. Então todos os elementos desse array vão ser zero. E se a gente quisesse gerar uma matriz usando o mesmo array, a gente faz o seguinte: cria primeiro um array de dois elementos, encher ele com outros arrays, que vão ser arrays de cinco elementos, preenchidos todos com zero. Isso resultaria em uma lista de zero, um, 2, 3, 4. Não, desculpa, uma lista assim. E assim que resultaria as listas seguintes. Isso seria o básico da utilização de listas, de matrizes, tanto em Python quanto em Java. Então, logo depois também vai ser gravado a resolução de exercícios da UBI, tanto em Python quanto em Java, para poder ter uma demonstração mais detalhada delas. Mas, no geral, a ideia de matrizes é essa. Elas são arrays de duas dimensões, dimensões i e j, sempre nessa ordem. Então vai ser sempre linha e depois a coluna. Onde você pode armazenar informações e trabalhá-las basicamente como se elas fossem arrays. Elas são bem utilizadas para cálculos matemáticos na área, por causa da coleção de dados. E a gente geralmente vai poder utilizar elas em coisas como armazenamento de estoque ou bateria de testes. Porque às vezes você quer armazenar diversos elementos que o usuário cadastrou. Então, o usuário digitou 1, 2, 3, 4, 5. Você quer armazenar essa lista que eles fizeram. Aí a pessoa depois quer armazenar mais ou utilizar. Ele quer mais 5 elementos. Sei lá, 41, 2, 35, 4, 51 e 12. A gente tem esses dois elementos, a gente queria armazenar esses dois, e eles têm a mesma função, basicamente. A gente poderia armazenar eles dentro dessa matriz, então. Isso seria uma utilidade, a gente armazenar elementos que são semelhantes e que seria problemático de trabalhar eles em coisas separadas, então é muito mais prático fazer eles num lugar só, para evitar criar muitas variáveis diferentes e ocupar espaço da memória indevido. Então a gente cria essas matrizes dessa maneira armazenada assim. Seria isso, basicamente, matrizes.